Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui para compartilhar com vocês conhecimento da palavra de Deus e hoje nós vamos falar sobre a aliança de sangue. Eu sei que vocês têm um conhecimento que trazem com vocês, né? Principalmente os que vieram da sala do Novo Crente. É um prazer para mim estar nessa conversa com vocês e vamos discutir alguns temas relevantes a esse assunto. O que vem a ser a aliança de sangue. Nós encontramos na história das nações, das tribos e das línguas várias alianças. Deus ele é um Deus de aliança e Ele deseja que nós possamos viver debaixo dessa aliança. Durante toda a palavra do Senhor, nós vamos encontrar o Senhor estabelecendo uma aliança com o seu povo. A palavra aliança tem um sentido de acordo, um sentido de compromisso, de contrato, fidelidade. A aliança de Deus com os homens é um acordo entre ambos, onde Deus sempre em lealdade cumpre e infelizmente até algumas alianças do Velho Testamento os homens não permaneceram fiéis e não cumpriram, vindo assim a necessidade de Jesus Cristo ser a última e superior aliança, onde ele cumpre essa lealdade e não há mais uma quebra de aliança entre Deus e os homens. Vamos ver aqui, a gente vai entender o porquê da aliança. Deus ele faz aliança para com o homem e o homem, como eu falei, faz uma aliança para com Deus. Ambos no seu contrato, no seu acordo. Porém, no contexto da Bíblia, do Antigo Testamento, o homem ele quebra essa aliança várias vezes. É uma aliança onde houve falhas. E vindo, enfim, por a última aliança, que é a aliança através de Jesus Cristo, onde não houve falhas, porque Deus ele não falha com o homem, e fim, a definitiva e superior aliança. Dentro dessa aliança, nós percebemos nos estudos que o povo hebreu ele passa por vários rituais para estabelecer essa aliança. Deus é sempre o iniciador de todas as alianças e o homem é sempre aquele que quebra as alianças que foram propostas. Deus ele fez a aliança com o homem através de Noé, através de Abraão, através de Davi, através de Israel, Judá, da casa de Israel e Judá, mostrando uma vida nova, uma aliança que viria. E em todas as razões que se propuseram a ser feitas as alianças, nós vimos um sentimento de proteção. Por que fazer uma aliança? Porque eram feitas as alianças por amor, por devoção, como vemos com Jonatas e Davi. Proteção, sempre o mais fraco se aliava ao mais forte. Então havia uma aliança para que esse mais forte protegesse esse mais fraco. Igualdade é um dos motivos para que essa aliança foram feitas, para que ambos mantessem o mesmo respeito e o mesmo direito. E o homem sempre é o iniciador da quebra da aliança. Mesmo Deus tendo todo o amor, a dedicação de fazer entre as gerações várias alianças, nós vamos ver 7 alianças, o homem ele sempre como falho, imperfeito, ele quebrou as alianças, até que veio Jesus, o único perfeito, que conseguiu manter uma aliança eterna. A gente vê na palavra de Deus vários tipos de aliança. Vamos tentar falar de alguns? Alguns rituais, isso aqui é interessante, é bem curioso. Alguns rituais pelo qual era feita a aliança. Lá na cerimônia da aliança, quando ia se fazer aliança entre dois povos, dois homens, duas nações, entre o homem e Deus, havia alguns rituais onde ele fazia isso, só o povo hebreu. É a troca de capa, a troca de roupa, onde ele está dizendo, a minha vida é tua, a tua vida agora me pertence. A troca de cinto, o cinto que segurava a armadura. Ele simbolicamente estava dizendo, minha força é sua e eu vou manter você na lealdade dessa força, vou lutar a favor de você. Corte da aliança, cortando as mãos, a palma das mãos, e eles apertavam as mãos e o sangue era misturado, o sangue
da mão de um com o sangue da mão do outro, eram misturados, então é o teu sangue no meu sangue. Ele também cortava os pulsos e misturava assim os sangues, trocava os nomes, e ali ele estava desejando uma lealdade entre os dois, né? O meu nome passa a pertencer a você, o meu povo, minha herança, aquilo que é meu é seu e aquilo que é teu é meu. Ali se fazia uma cicatriz naquele local do corte e eles passavam a proferir palavras, são termos da aliança, onde eles colocavam diante das testemunhas e usava termos como todos os seus bens são meus e todos os meus bens é seus, todo o meu dinheiro é teu, todo o seu dinheiro é meu, minhas propriedades são tuas, todas as minhas possessões são suas. As necessidades, se você precisar me pedir, eu estarei disposto a te dar. O que é meu é seu, o que é meu, o teu é meu. Se você morrer, seus filhos serão meus, sua casa será tua. E se eu morrer, você terá os meus filhos e minha casa. Então são termos de responsabilidade entre as duas partes. E a refeição memorial também, eles faziam isso. A refeição era composta pelo pão e o vinho, onde simboliza carne e sangue. E uma das últimas, a planta memorial, eles plantavam a árvore e aspergia o sangue do animal nessa árvore. Então, que rituais são esses? Eram rituais onde eles, durante a cerimônia, né, eles faziam esses rituais para considerar que ali foi feita uma aliança. Ele cortava muitas vezes o animal em 2 partes, em 4 partes, o derramamento daquele sangue daquele animal, a parte dos cortes dos animais significava para ele, simbolicamente falando, apontando também para o Messias que viria, que havia uma aliança onde ele suportaria toda a dor e não haveria entre eles morte, mas ele estaria disposto a morrer um pelo outro, a entregar a vida, enfim, em defesa e proteção do outro. É muito interessante esses rituais dos hebreus, isso só para contestar uma cerimônia. Vamos supor que no casamento vai lá a noiva, bota a aliança no dedo do noivo e fala aquelas juras todas, né? Na doença, na fraqueza, na vida, na morte, na pobreza, na riqueza, não tem? Pronto, são palavras ditas, termos de aliança ditos. E aí troca-se aliança, aquela questão do vestido, e tem aquele banquete todo, então não é uma cerimônia. Então, para que fossem estabelecidas as alianças, eles faziam lá suas cerimônias. Mas as cerimônias que a gente mais achou para focar era isso, a troca de roupa, a troca do cinto, o corte das mãos, a palma das mãos, dos pulsos, a mistura do sangue, né? Um com o do outro, a troca dos nomes, que eu achei bem interessante, porque a gente viu que Jesus, ele trocou o nome de Abrão para Abraão. E Jesus não, Deus trocou o nome de Abrão para Abraão. Então a gente viu aqui que nessa passagem, onde havia uma troca de nomes, houve uma aliança de Deus para com Abraão. Então ele deixou de se chamar Abrão e passou a se chamar Abraão. Isso é uma troca de nomes que simboliza uma aliança. É um ritual de aliança. Então Deus trocou o nome de várias pessoas após ter feito aliança com ele. Hoje nós possuímos o nome de Jesus. Ele é a nossa eterna e superior aliança. Amém? Vamos ver mais aqui os tipos de aliança. A gente registrou 7 tipos de aliança na palavra do Senhor. Eu não vou ler todos os versículos porque eles são muito extensos, mas a gente vai falar um pouco sobre cada aliança. Até aí vocês me entenderam, não é? Os tipos de aliança. A primeira aliança que Deus fez com o homem. Lembrando que Deus é o iniciador de todas as alianças, essas 6, e o homem é sempre aquele que quebra todas as outras alianças. Por isso que era necessário se refazer com o povo uma outra aliança, através do líder que estava dirigindo aquele povo. Quando chega em Jesus, ele se torna a única, a definitiva, e aí não é necessário refazer as alianças após ter feito a última aliança, que é Cristo. Mas antes, a gente vai ver
6 alianças que foram feitas de Deus para com o homem, que o homem quebrou todas aquelas alianças, certo? A gente vai ver aqui a aliança adâmica, que foi a de Adão, que Deus fez com Adão, noética, que foi a aliança que Deus fez com Noé, abraâmica, que foi a aliança que Deus fez com Abraão, mosaica, a aliança que ele fez com Moisés, palestiniana, que foi com o povo da Palestina, a cananita, davídica, através de Davi, e a nova aliança, a última aliança, a superior aliança, que é através da morte de Jesus. A primeira aliança, a aliança adâmica, foi feita no Éden, com Adão e Eva, após a queda. Envolveu o julgamento de Deus e a redenção messiânica. Está lá em Gênesis 3, o capítulo 3, 4 e Hebreus 11. Deus ele fez a promessa de que Jesus ele viria e seria a única e definitiva aliança. E aqui em Adão, quando houve a queda de Adão, a desobediência, o pecado, foi necessário que ele sacrificasse um animal, um cordeiro, sem mácula e sem mancha, e houve o derramamento de sangue. E ali Deus estava falando que haveria apontando para um futuro, que haveria um cordeiro, que seria o seu filho, e o derramamento do sangue de Jesus seria a última e completa aliança. Ali se faz uma promessa. Abraão ele teve que ser destituído do jardim do Éden. Ele fez para si roupas com a pele do animal, teve que ser expulso desse jardim. E ele passa a ter uma vida de trabalho, dor, sofrimento, labutar a terra. As mulheres passaram a ter dor de parto e tudo isso a gente mais ou menos já conheceu na palavra do Senhor. Está lá em Gênesis 3 e 4 também, o capítulo 3 e o capítulo 4. Você vai ler em casa e você vai entender qual foi a aliança adâmica que Deus fez com ele. Deus deu a ele toda a criação, deu domínio, deu governo de tudo que foi criado, de toda a terra, e ele perdeu tudo isso devido ao pecado que foi originado lá. Então, quebrou-se a aliança, houve necessidade mais na frente de uma nova aliança. Qual foi a segunda aliança? A aliança noética, feita com Noé após o dilúvio, envolvendo todas as criaturas e todas as futuras gerações da humanidade. Vocês lembram que a terra foi ficando um pouco perversa, violenta, conturbada, e veio o tempo de Noé, Deus fez uma aliança com Noé, veio a construção da arca, toda a família de Noé na sua arca, bem parecido com o que se comenta esses dias, né? Está dentro de uma arca 40 dias, e veio o dilúvio. Pós-dilúvio, Noé sai daquela arca com sua família, ele pega o cordeiro imaculado, sem mancha, sem mácula, perfeito, e sacrifica esse cordeiro, e há um derramamento de sangue. Dali surge o mais favorito da criançada e de todos nós, o arco-íris, que foi dado por memória da aliança de Deus com os homens, para que aquilo não pudesse mais ser quebrado. Então Noé foi a segunda aliança que houve após a aliança que foi feita com Adão, que foi quebrada, veio a aliança com Noé, foi a nossa segunda aliança. E aí o Senhor faz promessas a Noé, e passa-se um tempo e a gente vê que o povo veio novamente a se rebeliar ou se distanciar do propósito com Deus. Então quebra-se essa aliança e surge a terceira aliança, a aliança abraâmica. O Senhor fala com Abraão, muda o nome dele de Abrão para Abraão, promete a ele o Isaac, fala de uma terra. Ele diz para ele olhar as estrelas do céu e a terra do mar, que assim seria a sua geração, enfim. Vocês também já conhecem essa história de Abraão, conhecido como o pai da fé, um homem de fé, um amigo de Deus. Essa promessa feita com Abraão deu início à nação israelita e concebeu-lhe a terra da Palestina. Foi confirmada com Isaac e Jacó, envolve o Israel nacional e todos os crentes de todas as nações. Está lá em Gênesis 12, Gênesis 15 e Gênesis 17.
Você confere aí em casa, tá? Vai pausando os estudos e vai conferindo e vai lendo, que você que é o estudante, hein? Tô de olho. Em termos passados, surge a quarta aliança, que é a aliança mosaica. Moisés, um favorito da criançada também, foi o líder que ajudou o povo hebreu a sair do Egito. 430 anos depois da aliança de Abraão, feita com Abraão, houve nessas gerações a quebra da aliança e a necessidade de se fazer aliança. Lembra que o povo estava no Egito. O povo vai se desviando do foco original, da promessa que foi tida, no caso por Abraão, vai se desviando até que chega a necessidade de levantar Moisés, libertar todo o povo do Egito e restabelecer o povo por nação. Então, 430 anos depois da aliança abraâmica, foi dada a Israel no deserto, depois da libertação do Egito, a aliança mosaica. A aliança foi feita estritamente com a nação escolhida de Israel, depois do êxodo ao pé do Sinai. Ou seja, o povo foi liberto do Egito, passou 40 anos no deserto sendo tratado, e Deus prometeu algo àquele povo, que foi uma nova terra, que emanava o leite e mel. Não é isso? Viemos todos a essa aliança mosaica. Essa aliança mosaica foi feita através ao povo de Deus, né, e o líder era Moisés. Moisés não entra nessa terra prometida, ele não entra em Canaã, a terra que emana leite e mel. E ao pé de Sinai, do Monte Sinai, houve a escrita dos testamentos, onde o povo se rebeliou e passou a adorar outros deuses, o bezerro, enfim. Houve uma quebra de aliança. Como a gente falou, ao início, o iniciador de todas as alianças foi Deus, e o que quebrou todas as alianças foi o homem, seu pecado, sua distância do foco original daquilo que Deus planejou. E por se distanciar, há uma quebra, há um acordo quebrado, desfeito, e aí volta a necessidade de uma nova aliança. Depois de Moisés e toda a tribulação que o povo passou no deserto, 40 anos, o bezerro de ouro, os 10 mandamentos foram feitos, mas foram, quando Moisés foi apresentar esses mandamentos, o povo já tinha desviado de seus propósitos, enfim. Então, esses 40 anos fez com que uma segunda geração, uma nova geração se levantasse através do Josué e Caleb, né, sei que vocês se lembram. E Josué e Caleb, sim, puseram os pés nessa terra que emana leite e mel. Veio aí a quinta aliança, a aliança cananita ou palestínica, que foi justamente, essa aliança foi feita na terra de Moabe com a segunda geração que saiu do Egito. A primeira geração se perverteu. Foi dada ao fim dos 40 anos de peregrinação no deserto, e pouco antes da entrada da terra prometida a Abraão. Foi a falha da primeira geração em guardar a aliança mosaica que fez Deus otorgar a aliança cananita. O clímax de suas falhas é registrado em Números, capítulo 13 e 14. Em Casbarneia, eles espiaram a terra por 40 dias e erraram no mau relatório. Lembra os 12 espias? Onde eles fizeram o povo ficar assombrado, a terra tem gigante, tal, e por conta desse mau relatório, houve uma incredulidade e registraram-se, o povo veio a desistir, enfim, foi onde Josué e Caleb passou a ser conhecido como pessoas destemidas. Rejeitaram a aliança da terra prometida a Abraão. Deus transformou os 40 dias em 40 anos de peregrinação. Está lá escrito em Números 14, 33 e 34, Deuteronômios 8, de 1 a 16. Você vai ver que eles perceberam os gigantes, se assombraram, e de fato uma segunda geração, uma geração mais correta, na liderança de Josué, veio a pisar nessa terra, herdar essa terra, Canaã, que é a terra que emana leite e mel. Essa foi a quinta aliança, e a gente vai ver que o povo entrou nessa terra e com o tempo ele se desvia do foco
do propósito, e por isso houve a necessidade da sexta aliança, que é a aliança davídica, a aliança que Deus fez com Davi. Foi feita com Davi após a morte de Saul e entronizou em Jerusalém. Envolve a semente de Davi, sua casa, seu trono e o reino, tanto os naturais quanto os espirituais. Aponta finalmente para o trono e o reino eterno do Senhor Jesus Cristo, o grande filho de Davi. A aliança davídica é uma extensão da aliança de Abraão, no fato de que as principais promessas de Abraão são confirmadas e ampliadas em Davi. E é também confirmação da aliança mosaica. Portanto, a principal promessa davídica é o reinado. Então, Davi, um homem ungido, escolhido segundo o coração de Deus, foi escolhido para reinar. O Senhor novamente faz a aliança, porque ele fala aqui da raiz de Davi, dessa geração, é que veria o Messias. A gente viu que existiam os levitas, seriam uma das 12 tribos, e o da tribo de Levi, eles eram todos sacerdotes. E existia Davi. Jesus, ele tem o pai, José, e a mãe, Maria. E eles vieram da tribo de Davi e da tribo de Levi. Jesus, ele é o último sacerdote, encerra ali o sacerdote dessa tribo. Mas por ter essas duas tribos em sua genealogia, Davi e Levi, ele se tornou alguém de uma tribo diferente. Então a tribo de Jesus é uma tribo diferente. Você é da tribo de Jesus, então você é diferente. Não tem como você ser igual. Então ali encerrou o sacerdócio que veio da geração da tribo de Levi, se encerrou em Cristo, e passou a ser o cumprimento da promessa que Deus fez a Davi, que de sua descendência viria o Messias. Amém? Deu para entender até aí? Foram feitas quantas alianças? Adão, Noé, Abraão, Moisés, Cananita e Davídica. Então foram feitas 6 alianças. As 6 alianças teve o iniciador, Deus. As 6 alianças teve alguém que quebrou, que não cumpriu sua parte, que houve falhas em suas promessas, que foi o homem. E aí diante a gente vê que surge a necessidade. Diante de todas essas alianças teve o sacrifício de animais, teve o derramamento de sangue, existiu muitas outras termos que foram feitos, cerimoniais, mas que infelizmente não houve a fidelidade até que veio Jesus. Então, Deus iniciou as alianças por amor, dedicação, proteção, mas o homem, em suas falhas, ele quebrou. E por isso Jesus foi chamado de superior aliança, abundante aliança, a aliança, última aliança, eterna aliança, a aliança perfeita, porque nele não houve erros, falhas, e ele veio realmente para finalizar esse processo de aliança. Deus é um Deus de aliança. Jesus veio como unigênito de Deus, foi primogênito dos mortos, cumpriu toda aquela promessa que foi feita e nos dá livre acesso a Deus. Por isso temos a vida eterna, enfim. Superior aliança, nova aliança, é a aliança que nós vamos ver daqui a pouco no intervalo. A gente vai dar uma paradinha, certo? E nós voltamos discutindo apenas a nova aliança que foi feita através da morte de Jesus. Fica ligado, a gente volta já.